É o fim das praias como você conhece. Trump vai ser eleito dentro da cadeia. Crise no Brasil. Esse e mais alguns assuntos serão temas desse vídeo de domingo. Mas antes de falarmos mais, me conta como foi a sua semana e, claro, deixe seu like e inscreva se você curte esses temas ligados a investimentos, negócios e economia. Enfim, vamos começar. Primeiro, vamos falar da Bolsa Brasileira, que encerrou a sexta nos 122 mil pontos. Um patamar péssimo porque o principal índice da Bolsa Brasileira iniciou o ano na faixa dos 130 mil pontos. Para você ter uma ideia do que estamos falando, comparando com as 15 principais bolsas de valores do mundo, contando com o Japão, os Estados Unidos ou até mesmo a Argentina, a nossa teve o pior desempenho, com a queda de 14% em dólares. E assim, não existe um motivo apenas. Eu sei que você pode querer culpar o Lula, o atual presidente, ou jogar a culpa apenas em fatores externos, mas a verdade é que é uma série de fatores que influenciam em conjunto. Um deles é o que está acontecendo ali em cima nos Estados Unidos da América, uma vez que lá no Tio Sam, o Federal Reserve, o Fed, determinou a manutenção da taxa de juros na faixa de 5 a 5,5%, o que significa que os títulos americanos estão pagando bem e em dólar, fazendo o investidor internacional pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de se arriscar em ações de países emergentes como o Brasil. Outro motivo que pode explicar essa queda absurda na nossa bolsa é a queda na atividade econômica na China, que pode surpreender você, porque você pode estar se perguntando o que a gente tem a ver com a China. Mas temos e muito. Caso você não saiba, a China é o nosso principal parceiro comercial, onde exportamos principalmente minério de ferro, soja e subprodutos do petróleo. Então, com números abaixo do projetado e também com a crise imobiliária, a China tem exportado menos e, logicamente, algumas empresas brasileiras têm sido afetadas com a crise. Por último, podemos também falar da atuação do governo, principalmente quando falamos de estatais. O exemplo recente foi a troca do comando da Petrobras, que tem dado bons resultados nos últimos anos. Assim, com o governo trocando o comando de empresas e podem influenciar outras ou até mesmo outros setores, tudo isso dá um baita frio na barriga de muito investidor, seja brasileiro como também os gringos, que já retiraram bilhões do Brasil. Outra coisa que também assusta o investidor é a questão fiscal no Brasil, que já acumula um déficit nominal maior do que na pandemia de R$1 trilhão. Tudo isso assusta muita gente que poderia estar colocando dinheiro por aqui. E você tem investido mais ou menos na Bolsa de Valores nesse ano? Vou avisando que pode ter muita oportunidade nesse período de baixa, mas é preciso garimpar bem. Outro assunto que também bombou aí nas redes sociais foi a questão das eleições nos States, principalmente a condenação das 34 acusações criminais de Donald Trump por um júri de Nova York. Até porque esse é o primeiro presidente, ou ex-presidente ou candidato dos grandes partidos dos States a ser condenado criminalmente. Os crimes são basicamente ligados ao caso que ele teve com uma prostituta durante a sua campanha em 2016, quando ele acabou registrando o pagamento de suborno da prostituta indevidamente. Não que isso impeça sua candidatura ou eventual eleição, mas impacta, porque isso pode ser usado contra ou mesmo a favor. Para você ter uma ideia, uma pesquisa realizada pela Bloomberg e da Morning Consult, realizada no início deste ano, mostrou que 53% dos eleitores dos principais estados do pêndulo se recusariam a votar no republicano se ele fosse condenado. Vale ressaltar que a sentença será dada no dia 11 de julho. Coincidentemente, o dia do meu aniversário. Enfim, ela pode estabelecer uma multa, liberdade condicional ou até mesmo prisão. Só que devemos levar em consideração que a maioria dos casos, esse acusação não levou à prisão. Mas veremos como será o veredito. É certo que Trump já está usando dessa narrativa para impulsionar sua campanha. Até porque, segundo Trump, o juiz é financiador do Partido Democrata e a condenação é completamente injusta. Agora me diz aí quem você acha que vai ganhar essas eleições lá nos States. Podemos falar também da taxação das compras internacionais abaixo dos $50, que foi aprovada de 20% nesse caso, o que claramente vai tornar esses produtos ainda mais caros, pelo menos em 40%, porque ainda entra no cálculo ICMS. E o pior foi que isso foi votado em tempo recorde na Câmara e deve ser aprovado no Senado e sancionado pelo presidente da República, impactando diretamente as compras dos mais pobres, que são quem geralmente compram nessas empresas. A medida, inclusive, dividiu as empresas. A Shein e a AliExpress não curtiram nada, enquanto a Shopee se considera a favor da taxação, que tem até mesmo reclamações de varejistas nacionais, que, para surpresa de zero pessoas, queriam taxa maior nas comprinhas. Afinal, quem quer uma competição dura, uma competição bruta, desenvolver, encontrar novas soluções? A maioria das grandes empresas, principalmente brasileiras, só querem que o Estado seja o paizão e proteja ao máximo elas. E quem acaba pagando tudo isso é o consumidor, o brasileiro. Inclusive, se você igual a mim não curte nada pagar imposto, já deixa o like se ainda não deixou,
porque agora vamos para o tema mais complexo, o que ganhou ainda mais holofote com a treta Neymar, Piovani e até Defante. E antes da gente falar aqui, vou deixar um simples comentário. Se os nossos políticos fossem cobrados como Neymar, se o Brasil cobrasse resultado deles como cobram dos times de futebol e da seleção brasileira, provavelmente seríamos um país de primeiro nível. Agora vamos falar da proposta de emenda constitucional número 3 de 2022, chamada de PEC dos terrenos de marinha, ou que muita gente chamou de PEC das praias. É importante frisar que o termo privatização de praias, que muitos utilizam, está incorreto, e a proposta não vai privatizar as praias brasileiras. O texto em discussão no Senado prevê a autorização da venda de terrenos de marinha a empresas ou pessoas que já estejam ocupando a área. Não estamos falando das faixas de terra que ficam ao largo da praia, até porque por lei ninguém pode proibir você de entrar nessas áreas, mas de terrenos que hoje são da União numa proximidade de 33 metros de mares, rios e lagos. Assim, o projeto daria controle dessas terras aos estados e municípios, ou aos ocupantes desses terrenos, isso via acordo social ou mesmo financeiro, em contratos que viriam a ser negociados em áreas de marinha ocupadas, não desocupadas e nem que se prestassem serviço público. Estamos falando de regularizar regiões como o Complexo da Maré, que é uma área repleta que se concentrou uma comunidade onde hoje as casas, boa parte, são regularizadas, beneficiando cerca de 8.800 casas apenas na região. Vale ressaltar que hoje, para se manter em parceria com a União nesses terrenos de marinha, deve-se pagar algumas taxas continuadamente. Assim, se o projeto for aprovado, o que vai ocorrer é um repasse desses terrenos a estados e cidades, que poderão gerar um acréscimo faturamento, porque poderiam vender áreas ocupadas sem muito uso. Claro que estabelecendo certas exigências, além de gerar mais empregos, mais dinheiro rodando naquelas regiões e, claro, possibilitando com que até muitas pessoas sejam beneficiadas não só pelo emprego, como também nessa questão de regularizar suas casas, como é o caso no Complexo da Maré. Mas, claro, há controvérsia, porque mesmo que não hajam privatizações de fato na praia, mesmo que ilegalmente, os eventuais donos dos imóveis podem tentar bloquear o acesso fechando a área ou colocando cercas, só que isso seria completamente ilegal e acabaria, querendo ou não, entrando numa disputa judicial, porque no Brasil ninguém pode proibir ninguém de acessar a região da praia. Inclusive tem casos que assim em países como os Estados Unidos, onde também o acesso ao espaço próximo à praia é um direito e, portanto, sempre que tentaram bloquear o acesso, banir pessoas de entrarem naquela região, houve vitórias na justiça para a população ter acesso às praias. Então, é bem improvável que haja algum banimento, algum cerceamento das pessoas acessarem a região das praias. Toda a discussão é válida. E um ponto também a ser analisado é a questão ambiental, porque áreas de restinga, mangues, dunas, pedaços de praia mais para cima e entradas de rios são locais que vêm sob influência da maré e têm ligação direta com o aumento do nível do mar. Assim, no caso de uma eventual venda de terrenos como esse, poderíamos ver os eventuais donos das áreas prejudicarem o meio ambiente e o ecossistema, o que poderia reverberar posteriormente em catástrofes, como sabemos que ocorre no médio e longo prazo. O que poderia ser feito, talvez, seriam cláusulas que exigissem a preservação vinculadas nesses contratos, ou mesmo monitoramento dessas áreas para evitar eventuais problemas ambientais e talvez multas com relação a esse desrespeito. E assim, não estou dizendo que esse projeto é uma maravilha, ou muito menos estou dizendo que esse projeto é trágico, é péssimo. Há pontos positivos e negativos que deveriam ser analisados com racionalidade. E antes há lobbies de empresas, o que deveria ser feito, pelo menos pelos nossos políticos, seria uma análise de prós e contras, formas de atenuar os problemas e trazer soluções, pensando mais no Brasil, mais na população, mais de gerar empregos, mais proporcionar uma melhoria como completo à sociedade, pensando mais no Brasil e menos em tese, menos em demonizar a pessoa que pensa diferente. Quando se pensa no formato aperfeiçoar e não de simplesmente detonar, porque a ideia não é minha, não é no meu aspecto político, não é no meu partido, é que o país caminha na direção certa. Ou não, né? Porque se fossem as taxinhas, todo mundo se uniria para votar a favor. Enfim, não cai na ativa, estude, siga João Ulisses e vamos juntos até a próxima.